Matéria do site Soultcom. Comandante do Soultcom visita o Brasil e Curaçao, discute cooperação regional de segurança por relações públicas do Soultcom. Brasil, 11 de fevereiro de 2019, o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, Almirante Craig Faller, encontrou-se com o comandante da Força Aérea do Brasil, Tenente Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudez, em Brasília, em 11 de fevereiro de 2019. Os dois líderes discutiram segurança e cooperação entre as duas nações. Faller está no Brasil entre 11 e 12 de fevereiro para se encontrar com líderes da defesa e discutir a cooperação em segurança. Foto de Caleb Becker, Miami, 14 de fevereiro de 2019, o almirante da Marinha dos Estados Unidos, Craig S. Faller, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, fez uma viagem ao Brasil e Curaçao hoje, onde se reuniu com líderes para discutir a cooperação em segurança. A viagem foi a primeira do almirante para o Brasil e Curaçao desde que assumiu o comando do Soultcom em 26 de novembro. Faller foi acompanhado pelo deputado civil do comando do Soultcom. Para o comando, embaixadora Liliana Ayaldi e comandante sênior alistado, Marine Sargento-Major Brian Kazikefozi. Durante sua visita ao Brasil, Faller se reuniu com líderes civis e militares para discutir a cooperação bilateral de segurança com o Brasil em apoio à paz regional e à estabilidade do hemisfério ocidental. Em 11 de fevereiro, Faller se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O chefe de defesa, Tenente Brigadeiro Raul Botelho, o comandante da Marinha, Almirante Euclis Barbosa Júnior, o comandante da Força Aérea, Tenente Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudez. O almirante também se encontrou com o encarregado de negócios William Pope e outros funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e visitou o Comando de Operações Aeroespaciais do Brasil, Comae. No Rio de Janeiro, 11 e 12 de fevereiro, Faller se reuniu com o comandante do Exército do Brasil, General Leal Pujol, visitou a Brigada Aerotransportada do Brasil na Vila Militar, visitou o helicóptero polivalente Atlântico e visitou a base submarina de Itaguaí. O Brasil e os Estados Unidos, as duas democracias mais populosas do hemisfério ocidental, desfrutam de uma relação bilateral cada vez mais estreita, inclusive na área de defesa, em áreas específicas como pesquisa e desenvolvimento, intercâmbio de informações, treinamento e educação, exercícios militares conjuntos, e iniciativas comerciais relacionadas a questões de defesa. Durante sua visita a Curaçao de 13 a 14 de fevereiro, Faller foi recebido pela cônsul-geral dos Estados Unidos, Margaret Altiorni. Faller se reuniu com a governadora Lucile George Volt e o primeiro-ministro Eugene Ruggenaat, em reuniões separadas. Para agradecer em nome dos Estados Unidos por sediar a Cooperativa do Caribe dos Estados Unidos. E a generosa parceria de Curaçao e contribuições significativas para combater o fluxo de narcóticos ilícitos em toda a região. O cônsul-geral Altiorni disse que esta visita de alto nível demonstra a importância que os Estados Unidos atribuem à nossa cooperação com as ilhas holandesas do Caribe e reforça as parcerias mutuamente benéficas que temos em uma série de questões importantes. Faller também participou da inauguração da placa USS Erie Memorial em Corredor em homenagem àqueles que fizeram o sacrifício final em defesa de nossa liberdade. Enquanto servia como escolta principal para um comboio, o USS Erie foi torpedeado em 12 de novembro de 1942 por um submarino alemão. A poucos quilômetros da costa de Curaçao.
Além do Brasil e de Curaçao, Faleiro realizou visitas oficiais à Colômbia, El Salvador, Guatemala, Honduras e Trinidad e Tobago desde que assumiu o comando. Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e Consulado-Geral dos Estados Unidos em Curaçao contribuíram para este relatório. Almirante Craig Faleiro encontra-se com o comandante da Força Aérea do Brasil, Tenente Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudez. Almirante da Marinha Craig Faleiro se encontra com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Almirante Craig Faleiro encontra-se com o chefe da Defesa do Brasil, Tenente Brigadeiro Raul Botelho. Almirante da Marinha Craig Faleiro posa para uma foto com o chefe da Defesa do Brasil, Tenente Brigadeiro Raul Botelho, em Brasília. Almirante Craig Faleiro encontra-se com o comandante da Marinha do Brasil, Almirante Ilques Barbosa Júnior. Almirante da Marinha, Craig Faleiro, visita o porta-helicópteros da Marinha do Atlântico, A140. Estamos lascados. Este governo, além de entreguista e subserviente ao imperialismo, com o recrutamento de um general brasileiro para vice-comandante do exército americano, segue lambendo botas dos gringos e coloca os brasileiros como bucha de canhão numa possível intervenção na Venezuela, pelo Brasil, como lacaios do imperialismo. É rua, meu povo, para barrar os desmandos deste governo entreguista, que de nacionalista e soberano não tem nada.